Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Essa semana, já indo aí para os finalmente da semana, sexta-feira, hoje já, dia 1º de dezembro, iniciando aí com pé direito, pé esquerdo, né? Mão direita, mão esquerda, o mês de dezembro, sabendo que a gente tem um desafio enorme pela frente, que é o mês mais difícil para a leitura, para a meditação, para a oração, para jejum, para todas as disciplinas espirituais. Tudo que vocês possam imaginar em disciplinas espirituais, o mês de dezembro tende a nos desafiar. Por que você está dizendo isso, Elisângela? Porque esse mês é o mês que todo mundo diz: eu estou cansado, eu estou correndo, eu tenho muitos compromissos, eu tenho muita coisa para fazer. E então as coisas dentro das disciplinas espirituais fica para depois. Vamos começar de novo a leitura em janeiro. Vamos deixar o jejum para janeiro. Vamos deixar a meditação na palavra para janeiro. Vamos deixar os estudos da palavra para janeiro. Vamos deixar Deus para janeiro, né? Então a gente tem a tendência de falar isso por conta da correria constante do mês. Parece que todo mundo deseja fazer tudo no mês de dezembro, né? Então acaba que ficando um mês extremamente difícil. E ele é justamente o mês que fecha a nossa leitura anual. Então é um desafio ainda maior para aqueles que em janeiro disseram assim: eu vou fazer a leitura da Bíblia em um ano. Então o mês de dezembro, ele é o teu desafio de comprometimento com aquilo que você falou no dia 1º de janeiro, daquilo que você falou nos primeiros dias da leitura, de que você ia chegar até o dia 31 de dezembro lendo a palavra de Deus durante todo esse ano. Então eu queria te encorajar, né, a realmente se prontificar a parar tudo no seu dia em algum momento, em algum horário, seja ele qual for, e fazer a tua leitura e continuar a leitura. Então é um desafio para mim, para vocês. Eu posso dizer que o mês de dezembro ele é o mês do desafio para todo cristão. E se você ainda puder fazer todas as outras disciplinas também no seu mês, né, dentro desse mês, fica aí a dica também para não deixar de lado, para realmente se prontificar a estar com o Senhor o máximo de tempo possível, para que nós tenhamos começado muito bem com o Senhor e possamos terminar muito bem com o Senhor o ano de 2023. Eu quero realmente terminar esse ano dizendo amém, Senhor. Glória a Deus por até aqui o Senhor ter nos ajudado, tá bom? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente vai continuar aqui dentro do livro de 1 Coríntios. Senhor, eu quero te agradecer por mais esse dia, por esse 1º dia de dezembro, por essa leitura que nós vamos fazer hoje, dando realmente esse pontapé inicial no mês de dezembro e dizendo que nós estamos comprometidos com aquilo que o Senhor tem proposto no nosso coração, que é estar diante do Senhor todos os dias, que é estar na sua presença todo o tempo, que é dedicar um tempo do nosso dia à leitura, à meditação, aos estudos, à contemplação, ao jejum, a todas as disciplinas espirituais que a gente pode desenvolver com o Senhor. Obrigada, Jesus. Que o Senhor possa ministrar a minha vida, a vida dos meus irmãos, que a gente possa ser tão impactado, Senhor, durante esse mês de dezembro, que nós vamos desejar que o mês de dezembro do ano que vem chegue logo, para que a gente possa novamente estar nesses momentos de leitura e assim ser impactados de novo com a Tua presença, nos livros, nas cartas, né, nas epístolas e no livro principal, que é o Apocalipse, na minha opinião, onde nós conseguimos ver Jesus na sua plenitude, retomando o governo de toda a terra. Obrigada, Jesus. Ministra a nossa vida de maneira especial durante todo esse mês, é o que eu te peço, Senhor. Não deixa os meus irmãos desanimarem, não deixa as pessoas pararem, Senhor, justamente no final. Obrigada, Senhor. Fortalece a nossa vida. Guarda a nossa mente e o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá, então? Então, nós vamos ler hoje 1 Coríntios 5, 6, 7 e 8. São capítulos pequenos, então a gente vai ler aí 4 capítulos para esse dia. Então, capítulo 5... Deixa eu pegar minha água aqui, peraí. Ai.
1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 diz assim: por toda parte estão falando que há imoralidade entre vocês, algo tão pecaminoso que nem mesmo os pagãos o fazem. É que vocês ainda conservam em sua igreja um homem que está vivendo em pecado com a mulher do seu próprio pai. E vocês ainda são tão presunçosos? Por que não estão se lamentando em tristeza e vergonha e se apressando em expulsar esse homem da comunhão de vocês? Embora eu não esteja aí com vocês fisicamente, estou com vocês em espírito e em nome do Senhor Jesus Cristo já condenei aquele que fez isso, como se estivesse. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, e eu também estarei aí em espírito, estando presente o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído, na esperança de que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Que coisa terrível o orgulho de vocês! Vocês não sabem que um pouco de fermento fermenta toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como vocês de fato são. Pois Cristo, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado por nós. Portanto, celebremos a festa com esse Cordeiro. Não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da imoralidade. Em seu lugar, festejemos com os pães sem fermento, com o pão puro da honra, da sinceridade e da verdade. Quando lhes escrevi por carta, pedi que vocês não se misturassem com pessoas imorais. Porém, quando eu disse isso, não estava falando de descrentes que vivem em pecados sexuais, ou são trapaceiros, gananciosos ou ladrões, ou adoradores de ídolos. Porque se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. O que eu queria dizer era que vocês não devem fazer companhia a ninguém que se diz irmão em Cristo, porém está envolvido em pecados sexuais, ou em gananciosos, ou adora ídolos, ou é um bêbado ou um ladrão. Nem ao menos comam com alguém assim. Não é de nossa responsabilidade julgar os de fora da igreja, mas não há dúvida de que é nossa obrigação julgar e tratar em rigor aqueles que são membros da igreja e estão pecando nestas coisas. Só Deus é o juiz daqueles que estão de fora. Expulsem do meio de vocês esse homem imoral. Capítulo 5 trata de algo muito específico dentro dessa carta, né? Foi separado mesmo esse capítulo dentro dessa carta que Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, porque é algo que trata de um pecado que está dentro do corpo de Cristo, né? Esse homem imoral que ele está falando aqui, que está tendo, né, um caso com a própria madrasta, e a igreja está vendo isso de forma muito natural, permitindo que essa pessoa permaneça. Então Paulo diz que ele não está falando sobre o problema do pecado do mundo, das pessoas que estão lá fora. Ele está tratando do pecado da igreja, que está dentro da igreja, e que o corpo de Cristo precisa tratar com rigor, ele diz. Capítulo 6. Se algum de vocês tem alguma coisa contra outro irmão, como se atreve a ir à justiça e pedir a um tribunal pagão que decida a questão, em vez de levá-la aos santos para decidirem quem de vocês está certo? Vocês não sabem que os santos irão julgar o mundo? Assim sendo, se vocês vão julgar o mundo, por que é que não podem decidir nem mesmo essas causas menores sem importância entre vocês? Vocês não sabem que nós, os santos, julgaremos até mesmo os anjos? Portanto, vocês deveriam ser capazes de resolver seus problemas aqui na terra com toda facilidade. Por que então ir a juízes de fora que nem mesmo são da igreja para resolver uma questão entre irmãos? Estou tentando dizer isso para vocês sentirem vergonha. Por acaso não existe ninguém em toda a igreja que seja bastante sábio para resolver essas disputas? Mas, em vez disso, um irmão processa o outro e acusa o seu irmão em Cristo diante de descrentes. Só o fato de existirem tais questões entre vocês já significa uma verdadeira derrota para vocês como servos de Cristo. Por que não sofrer a injustiça? Seria muitíssimo mais honroso para o Senhor que vocês sofressem o prejuízo. Em vez disso, vocês mesmos são os que erram, causando injustiças e prejuízos a outros, e isso contra seus próprios irmãos. Vocês não sabem que os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus? Não se enganem a si próprios. Os imorais, os adoradores de ídolos, os adúlteros
ou os homossexuais, os efeminados, os ladrões, os gananciosos, os bêbados, os caluniadores e os salteadores não terão parte no reino de Deus. Houve um tempo quando alguns de vocês eram exatamente isso. Porém agora seus pecados foram lavados, vocês foram santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei se achar que elas terão um domínio sobre mim que não poderei facilmente deixar quando quiser. Por exemplo, tomemos a questão da comida. Deus nos deu apetite pelo alimento e estômago para digeri-lo. Não pensem no comer como uma coisa importante, pois dia virá quando Deus acabará tanto com o estômago quanto com o alimento. Já a imoralidade sexual nunca está certa. Nossos corpos não foram feitos para isso, mas sim para o Senhor, e o Senhor deseja ser o dono do nosso corpo. E Deus, pelo seu poder, ressuscitará os nossos corpos dentre os mortos, tal como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que os seus corpos são, na realidade, membros de Cristo? Assim poderia eu ser membro de Cristo e unir-me a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que se um homem se unir a uma prostituta, é um corpo com ela? Porque está escrito, os dois se tornam uma só pessoa. Entretanto, se vocês se unem ao Senhor, vocês se tornam um espírito com Ele. Eis porque eu digo, fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado atinge o corpo como este. Quando vocês cometem este pecado, é contra o seu próprio corpo que vocês estão pecando. Será que vocês não sabem que o seu corpo é a morada do Espírito Santo que Deus lhes deu? Seu próprio corpo não lhes pertence, porque Deus comprou vocês por preço elevado. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Capítulo 6, Paulo vai falar sobre a questão justamente da imoralidade sexual, principalmente porque foi o que ele tratou no capítulo 5, né? Então ele está corrigindo um pecado que está dentro no corpo da igreja, e agora ele diz que esse templo, né, esse corpo, ele não me pertence, ele pertence ao Senhor, eu sou o corpo de Cristo. Então eu jamais poderia tratar do meu corpo como algo natural, simplesmente, como algo simples, não, mas como algo que Deus comprou para ele, que faz parte do corpo do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente entende com mais precisão isso, com mais profundidade, a gente tem a tendência de santificar a nossa vida muito mais. A gente tem a tendência de guardar o nosso corpo muito mais. A gente tem a tendência de olhar para o nosso corpo de uma forma muito mais espiritual do que simplesmente física, ainda que as coisas são complementares, ainda que tudo seja uma coisa só. Mas usar o meu corpo para a imoralidade sexual, para a lascívia, para os pecados que são cometidos contra o corpo, a prostituição, né, e tantas outras coisas, é muito perigoso, não entendendo que nosso corpo é do Senhor, não é nosso. Capítulo 7. Vamos lá, deixa eu só ver aqui. 7 e 8, né? O capítulo 7 é um pouquinho mais extenso. Vamos lá. 7 e 1. Agora, meus irmãos, vou tratar das perguntas que vocês fizeram na última carta. É bom que o homem não toque em mulher. Geralmente, porém, é melhor ser casado, todo homem tendo sua própria esposa e cada mulher tendo seu próprio marido por causa da imoralidade. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais em relação à sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo com o seu marido. Pois a mulher que se casa não tem mais autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o seu marido. E do mesmo modo, o marido não tem mais autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a sua esposa. Portanto, não se recusem um ao outro. A única exceção a essa regra seria o acordo entre marido e mulher para se absterem de ter relações sexuais por tempo limitado, a fim de que possam dedicar-se à oração. Depois disso, eles devem unir-se novamente, tendo relações para que Satanás não possa tentá-los por causa da sua falta de domínio próprio. Não estou dizendo que vocês precisam se casar. É certo que poderão, se assim o quiserem, mas isto não é um mandamento. Eu gostaria que todos os homens ficassem sem casar, tal como eu, mas não somos todos iguais. Deus dá um dom a cada um. Um tem este dom, outro aquele.
Digo, porém, àqueles que não são casados e às viúvas, é melhor que fiquem sem se casar, assim como eu. Entretanto, se não puderem controlar-se, sigam adiante e casem-se. É melhor casar-se do que arder em desejo. Agora, para aqueles que são casados, eu tenho uma ordem que é do Senhor. A esposa não deve se separar do marido. Entretanto, se ela se separar dele, que permaneça sem se casar, ou então volte para ele novamente. E o marido não deve divorciar-se da esposa. Agora, eu mesmo quero dar orientações sobre assuntos que o Senhor, enquanto esteve aqui, não tratou. Se um irmão tiver uma esposa descrente e ela quiser ficar com ele assim mesmo, ele não deve deixá-la nem divorciar-se dela. E se uma mulher tiver um marido incrédulo, caso ele queira que ela permaneça com ele, ela não deve deixá-lo nem se divorciar dele, porque o marido incrédulo é santificado por meio da mulher, e a esposa incrédula é santificada por meio do marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas agora são santos. No entanto, se o marido ou a esposa incrédula se separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não deve insistir que o outro fique, pois Deus nos chama para vivermos em paz e harmonia. Esposa, como você poderá ter certeza de que seu marido se converterá? Ou marido, como você poderá ter certeza se sua esposa se converterá? Mas, ao decidir tais assuntos, tenham certeza de que vocês estão vivendo como Deus planejou, casando-se ou não se casando, de acordo com a direção divina e aceitando a situação em que Deus os colocar. Este é o meu critério para todas as igrejas. Por exemplo, um homem que já passou pelo rito judaico da circuncisão antes de se converter não deve se preocupar com isso. E se não foi circuncidado, não deve fazê-lo agora, porque não faz diferença alguma se um santo passou pela circuncisão ou não. Entretanto, faz muita diferença se ele está agradando a Deus e guardando os mandamentos de Deus. De modo geral, uma pessoa deve continuar na condição em que estava quando Deus a chamou. Você é escravo? Não deixe que isso o atormente, mas naturalmente, se lhe vier a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. Se o Senhor o chamou sendo escravo, lembre-se que você é um homem livre, que pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um preço alto, portanto, vocês pertencem a Ele. Não se tornem escravos de seres humanos. Portanto, queridos irmãos, em qualquer situação em que alguém estiver, quando se tornar servo de Cristo, que fique como estava quando foi chamado por Deus. Agora, procurarei responder a outra pergunta de vocês. E as moças solteiras? Devem permitir-lhes que se casem? Não tenho um mandamento especial para elas da parte do Senhor. Entretanto, em sua bondade, o Senhor me deu sabedoria na qual se pode confiar, e eu terei prazer em dizer-lhes o que penso. Nós, os servos de Cristo, estamos enfrentando grandes perigos neste momento. Em tempos como este, eu penso que é melhor para uma pessoa que continue solteira. Naturalmente, se você já estiver casado, não procure se separar. Mas se você é solteiro, então não procure esposa. Entretanto, se você, homem, decidir se casar agora, está bem, não comete pecado. E se uma moça virgem casa-se agora, está bem, não comete pecado. Contudo, o casamento trará outros problemas dos quais eu gostaria de poupá-los. Irmãos, a coisa importante é lembrar que o tempo em que ainda nos resta é muito curto. Por esta razão, aqueles que têm esposa devem viver como se não tivessem. Os que choram como se não estivessem chorando. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram como se não fossem deles o que compraram. Os que tratam de coisas deste mundo como se não estivessem ocupando com elas. Porque o mundo, em sua forma atual, bem depressa se acabará. Em tudo quanto vocês fizerem, eu gostaria de vê-los livres de preocupação. Um homem solteiro pode gastar seu tempo ocupado com a obra do Senhor e pensando no modo de agradá-lo. Mas um homem casado não pode fazer isso tão bem. Ele precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar a sua esposa. Seus interesses estão divididos. O mesmo acontece com uma jovem que se casa. Ela enfrenta o mesmo problema. Uma jovem não casada está ansiosa para agradar ao Senhor em tudo quanto ela é e faz. Uma mulher casada, porém, precisa considerar outras coisas deste mundo em agradar seu marido. Digo-lhes isto para ajudá-los e não para impedi-los de casar.
Quero que façam tudo quanto venha a ajudá-los a melhor servir ao Senhor, tendo o mínimo possível de outras coisas para distrair sua atenção e consagrar-se plenamente ao Senhor. Se alguém sentir que está agindo de forma indevida diante da moça, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça o que achar melhor. Que se case, não é pecado. Mas se um homem tem força de vontade para não casar-se, decidir que ele não precisa fazê-lo e não o faz, tomou uma sábia decisão. Portanto, a pessoa que se casa faz bem, e a que não se casa faz melhor ainda. A esposa está ligada ao marido enquanto este viver. Se o esposo morrer, ela então poderá casar-se novamente, mas somente se ela se casar com um servo de Cristo. Mas, na minha opinião, ela será mais feliz se não se casar de novo. E eu penso que estou dando a vocês um conselho da parte do Espírito de Deus quando digo isso. Esse capítulo 7 de 1 Coríntios, para muitos, dá uma impressão até de machismo por parte de Paulo, né, do apóstolo Paulo. Mas eu digo para vocês que a profundidade de conhecimento, de discernimento espiritual que Paulo está tendo, tem muito mais a ver com uma igreja que estava sofrendo uma opressão terrível em seus dias, de morte mesmo, de perseguição profunda. E por isso Paulo está dizendo para que as pessoas não se façam sofrer, né? Uma pessoa sozinha é muito mais fácil dela sofrer, dela sobreviver em meio à perseguição, em meio à fome, em meio a problemas, né, na sociedade. O casado já não, ele está ali preocupado o tempo inteiro. Então é sobre isso que Paulo está falando com a igreja de Corinto, e ele então fala conosco, principalmente nos nossos dias, a respeito de nos preocuparmos com a volta de Cristo e com tudo que isso significa para a igreja, né? Não tem a ver com simplesmente ele dando conselhos para não se casar, e sim para que a gente faça as coisas com muito discernimento, com muita sabedoria, sabendo que casados têm outras preocupações que o solteiro não tem. É só isso. Paulo está dizendo à igreja que eles têm outras coisas tão importantes como o casamento para se preocupar nesse momento, visto tantas pessoas morrendo por causa do evangelho, por causa da situação econômica de Roma e tantas outras coisas que estavam acontecendo no contexto aqui da época dessa carta a Corinto. Amém? Capítulo 8 é o nosso último texto de hoje. A seguir vem a pergunta de vocês a respeito de comer alimentos que foram sacrificados aos ídolos. Quanto a esse assunto, cada um acha que a sua resposta é a certa. Porém, esse tipo de conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Se alguém pensa que sabe todas as respostas, está apenas mostrando sua própria ignorância. Aquele, porém, que verdadeiramente ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então, o que dizer sobre isso? Devemos comer carne sacrificada aos ídolos? Ora, todos sabemos que um ídolo representa uma coisa que realmente não existe e que há um único Deus e nenhum outro. De acordo com algumas pessoas, aos chamados deuses, tanto no céu como na terra. Nós, porém, sabemos que há um só Deus, o Pai que criou todas as coisas e nos fez para que fôssemos dele, e um só Senhor, Jesus Cristo, que fez todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, alguns santos não compreendem isso. Foram acostumados a pensar nos ídolos como se tivessem vida e que a comida oferecida a eles foi oferecida a deuses verdadeiros. Assim, quando comem essa comida, a sua consciência é fraca e fica contaminada. Lembre-se tão somente que Deus não se importa se comemos isso ou não. Não ficaremos piores se não o comermos, nem melhores se o comermos. Tenham cuidado, entretanto, de não usarem sua liberdade a fim de se tornarem pedra de tropeço para os fracos. Vejam, é isto o que pode acontecer. Alguém que pensa que está errado comer desse alimento vê vocês comendo à mesa de um templo de ídolos, pois vocês sabem que não há nenhum mal nisso. Então ele terá bastante coragem para também fazer o mesmo. Entretanto, durante todo o tempo ele ainda sentirá que isso está errado. Assim, por que vocês imaginam saber o que é certo? Serão responsáveis por causar um grave dano espiritual a um irmão cuja consciência é sensível.
e por quem Cristo morreu. E pecar contra seu irmão, encorajando-o a fazer algo que ele pensa que está errado, é um pecado contra Cristo. Portanto, se comer uma carne oferecida a ídolos fizer meu irmão pecar, não comerei mais carne, porque não quero fazer o meu irmão tropeçar. Capítulo 8, Paulo começa, porque ele vai continuar falando um pouco sobre esse assunto, sobre os alimentos sacrificados aos ídolos. Nós estamos num contexto, primeiramente, de uma época onde todas as cidades praticamente do Império Romano tinham templos dedicados a deuses gregos, e o panteão, né, de deuses ali no Império Romano era muito grande, então existia deuses para tudo, né? Então faziam-se muitos sacrifícios nesses templos, e as carnes, os alimentos eram vendidos ali naqueles pátios, né? Esse era o mercado da época, né? Então o que Paulo está dizendo é: se alguém por ter se convertido a Jesus acha que não deve comer aquela carne porque ela foi sacrificada a ídolos, mesmo que eu já tenha maturidade e entendimento de saber que aquilo não faz mal algum, eu não vou comer. Não é porque eu não quero comer ou porque eu acho ou não acho. Eu não vou comer porque eu não quero que meu irmão peque. Gente, eu queria fazer um convite para vocês realmente irem lá nos estudos das cartas de Paulo, em especial sobre essa carta de Corinto, né, aos Coríntios, perdão. Porque essa carta tem tantas peculiaridades a respeito de alguns assuntos que às vezes falam conosco, às vezes não, falam conosco até nos dias de hoje, de forma um pouco mais diferente, né, por conta do século em que nós estamos, das situações que são totalmente diferentes daquele tempo, mas que quando você vai olhar mais a fundo, são situações exatamente iguais. Então, Paulo está nos advertindo a olhar para o irmão mais fraco na fé, a olhar para pessoas que podem nos ver fazendo algo e aquilo fazer com que a pessoa peque pelas nossas atitudes, por ela nos julgar. Então eu explico isso com tanta clareza lá no curso, a gente vai esmiuçando essas passagens um pouco mais profundamente, e aí a gente consegue compreender o que Paulo está querendo dizer quando ele fala, quando ele está respondendo esses questionamentos da igreja dentro da carta para a igreja de Coríntios. Tá bom? Então deem uma olhada lá nos estudos, se vocês tiverem essa curiosidade ou esse tempo aí, super indico, porque a leitura é boa, mas a meditação e o estudo vai fazer com que a nossa compreensão sobre o texto se alargue, né? Aumente, e aí a gente pode compreender realmente o que o Senhor tem para nos dizer em cada um desses versículos. Amém? Deus abençoe, gente. Uma ótima sexta-feira para vocês, que o Senhor possa continuar ministrando o coração de vocês durante todo esse dia, e que a gente possa entrar amanhã, sabadão, né? Já aí, dezembro, com a corda toda, e a gente vai continuar esse restinho de final de semana dentro da carta aos Coríntios aqui. Começamos a próxima semana, semana 50, ainda dentro do livro de 1 Coríntios e 2 Coríntios. Amém? Deus abençoe, ótimo dia. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura, em nome de Jesus.